Bom dia, galera do Patologia, tudo bem com vocês? Microbiologia, imunologia, vírus, né? Tem uma prova hoje sobre esse tema e eu resolvi fazer um resumo rápido, básico, para vocês poderem lembrar na hora da prova de vocês da M3. Então, vírus, esse agente infeccioso extremamente eficaz, né? Vírus que está intimamente ligado com a profissão de vocês também, né? Odontologia, principalmente por causa de que vocês vão lidar com a mucosa bucal, né? Que é uma via de transmissão de alguns vírus, por exemplo, herpes e a mononucleose. Eu vou estar falando sobre vírus no decorrer desse vídeo, falar que ele é um ser extremamente simples, ele é formado de uma cápsula de origem proteica e um material genético, podendo ser DNA ou RNA. Em alguns casos, existem vírus que apresentam os dois materiais. Eles podem ser envelopados e não envelopados. O ciclo reprodutivo dele apresenta 5 fases, que depois eu vou falar para vocês. Existem 2 tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. As doenças que os vírus causam, principalmente a mais recente que está na mídia, que é o Ebola. Enfim, vou fazer um resumo para vocês bacana e espero que vocês aproveitem. Valeu, galera, um abraço. Vamos lá, galera, matando a saudade de dar aula para vocês um pouquinho, vamos falar sobre vírus. Então, o que são os vírus? Os vírus são agentes infecciosos que fora das células são inertes, não possuem metabolismo próprio, mas dentro delas, seu ácido nucleico, o DNA ou RNA, tornam-se ativos e se reproduzem. Por exemplo, na figura que nós vamos ver ali, o vírus, ele obrigatoriamente tem que estar atacando uma célula para poder realizar um metabolismo de reprodução. Os vírus não são formados por células, são formados basicamente por uma cápsula proteica, e essa cápsula recebe o nome de capsídeo. O material genético pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus apresentam os dois materiais genéticos. Lembrando como exemplo, quando tem DNA é um adenovírus, e quando possui RNA é um retrovírus. Eles mais uma vez, não possuem metabolismo próprio. Por isso, são obrigados a parasitar uma célula, seja uma célula vegetal, animal, enfim. Eles são parasitas obrigatórios. Eles podem ser vistos somente através do microscópio eletrônico. Por quê? Eles variam de tamanho de 20 a 300 nanômetros. O que é isso? Equivale, por exemplo, 1 nanômetro equivale a bilionésima parte de um metro. 1 nanômetro a 1 milionésimo de milímetro, ou ainda a 1 milésimo de micron. Então, olha só, 1 milionésimo de 1 milímetro. Eu vou estar mostrando para vocês uma régua, uma figura de uma régua, mostrando 1 milímetro. Aí o que acontece? Eu vou ter que pegar esse milímetro e dividir por 1 milhão de vezes. Vai ser o tamanho do vírus. Olha só, pega essa régua, não pega 1 centímetro não, pega 1 milímetro, que é aquelas duas bem pequenininhas ali, e divide por 1 milhão de vezes. Dividir 1 milhão de vezes, você vai ter o tamanho de um vírus, de 1 nanômetro. Olha só para vocês terem o tamanho de um vírus, eu tenho aqui uma bactéria, olha o tamanho. Depois eu tenho só um pedacinho lá do lado em vermelho de uma hemácia, que já é minúscula. E depois os vírus, olha só como eles são pequenos. Vírus, eles podem ser envelopados e não envelopados. Então, por exemplo, o capsídeo. O que é o capsídeo? É um invólucro de origem proteica, que protege e facilita a proliferação, além de proteger o material, o ácido nucleico, DNA e RNA. E o que é o envelope? O envelope é uma bicamada lipídica com proteínas. Então, olha só, essa figura vai melhor mostrar para vocês. Eu tenho 2 vírus aqui, o vírus A e o vírus B. A diferença do vírus A para o vírus B é que o vírus B tem mais uma camada azul, parece uns espinhos ali, pontiagudos em amarelo. Qual é a diferença desses 2 vírus? É que o A, ele é um não envelopado. Ele apresenta o ácido nucleico e o capsídeo. Ele é mais simples.
Já o B, além de ter o capsídeo e o material genético, tem o envelope, né? Esse envelope, né, que tem proteínas e tem aquele número 6 ali que está como peplômeros, que são as espículas, tá? Que vão facilitar a aderência do vírus na célula a ser hospedada, tá? E como é que se forma? Olha ali o processo de formação do envelope. Tá? O vírus ele utiliza a membrana plasmática da célula hospedada para formar esse envelope e assim conseguindo se camuflar, assim conseguindo poder atacar outras células. Agora, numa visão geral, os vírus que possuem RNA no seu material genético, né, e DNA com seu material genético. Vocês podem ver ali que existem vírus com RNA que só apresentam o capsídeo, são vírus bem simples. Em contrapartida, existem já o envelope, né? Por exemplo, ali, ó, astrovírus é bem simplesinho, né? O picornavírus, que causa a poliomielite, lá aquele pequenininho lá, o primeiro à esquerda, né? Só capsídeo, né? Em contrapartida, no próprio RNA nós temos ali o retrovírus, que causa o HIV, né? A AIDS, já é um vírus envelopado, né? O filovírus, que causa o ebola, enfim. Então nós temos vírus com RNA que são envelopados e não envelopados, assim como temos ali, né, os vírus com DNA, né, que são simples, só com capsídeo, né, e aqueles com envelopes. Por exemplo, ali, o herpes vírus, né, que vai causar herpes, né, ele é envelopado, né? Então, para vocês terem uma ideia geral. Então, vírus com DNA. Então, olha só, nós temos a adenoviridae, que causa a conjuntivite, a gastroenterite, que é a diarreia, né? A poxviridae, que causa a varíola, né? A herpes viridae, causa a catapora, herpes, né? A pulpaviridae, que é a papilomatose, enfim. Vocês terem uma ideia de vírus por DNA. E agora vírus com RNA e algumas doenças ali, ó. A picornaviridae, febre aftosa, a poliomielite, a tolgaviridae, a rubéola, né? A rabdoviridae, que é a raiva, reoviridae, a rotavirose, o retroviridae, né? Que é o retrovírus, a AIDS, né? A flaviviridae, a dengue e a febre amarela. Só para você ter uma visão geral das doenças e os vírus, né? Doenças virais, né? Tanto DNA, RNA, enfim, de maneira geral, olha só, o resfriado comum, né? Raiva, sarampo, as hepatites, dengue, febre amarela, varíola, meningite viral, a mononucleose infecciosa, né, da boca, o condiloma, hantavirose, cachumba, rubéola, poliomielite, herpes, a herpes, né, alguns chamam de estomatite, a varicela ou catapora, a chikungunya, AIDS, H1N1, né, que é a gripe A, influenza A, ebola, diarreias, conjuntivite, enfim, várias doenças causadas por vírus, né, esse agente infeccioso extremamente eficaz, né, na sua a transmissão, enfim, a capacidade de mutação, por exemplo, a gripe. Nenhuma gripe que você pegou é igual a outra. Então, por mais que possam fazer vacinas, sempre vai ter um vírus que vai mutar, vai ter mutação, e aquela vacina não vai fazer mais efeito. Tá? Então, para vocês terem essa ideia geral de doenças causadas por vírus. Lembrando aqui que nesse meio tem doenças causadas por doenças virais por RNA e por DNA. Agora, um fator muito importante, que é a multiplicação viral. Como é que se dá a multiplicação viral? Basicamente, 5 etapas, né, que é a ancoragem ou adsorção, que também a gente pode chamar de fixação, a penetração, que nada mais é
que a entrada do vírus, né, ou a injeção do seu material genético, né, a biossíntese, que é a duplicação lá dentro, a montagem e, por fim, a lise celular, que é quando as células se estouram. Então, assim, numa visão geral, né, para vocês estarem observando, né, a fixação, né, ou adsorção, a injeção, a montagem, a multiplicação e a lise, que ele vai acabar atacando outras células. Né? Isso é bem importante. Agora, outra coisa importante também para falar para vocês é que algumas células, alguns vírus não completam o ciclo. Como assim, professor? É o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que é isso? É que existem alguns vírus que não completam o seu ciclo. E por isso que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês na figura está mostrando o ciclo completo, que é o ciclo lítico, que ocorre a lise. Olha, desde a adsorção, que é a fixação, no segundo quadradinho ali, a injeção do material genético, a montagem, a multiplicação e a lise celular. Ou seja, completou-se o ciclo viral. Ele atacou a célula, multiplicou e vai atacar outras células. Agora, no ciclo lisogênico, que vocês estão vendo nessa parte à direita, o material genético viral, ele se incorpora ao material genético da célula hospedada e não se multiplica, ele não começa a montar outros vírus, ele fica ali inerte e vai contaminando, ou seja, se propagando através de outras células, até que o momento ele entra em ciclo lítico novamente, tá? Mais uma vez lembrando, o vírus ele não possui, né, metabolismo próprio, ou seja, processo metabólico. No entanto, alguns vírus possuem partículas, enzimas, que são muito importantes no processo infeccioso. Por exemplo, a transcriptase reversa, que está nesse vírus aí, ó. O HIV, que possui material genético RNA. Só lembrando que o HIV, o vírus que vai causar a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, esse vírus vai atacar logo os glóbulos brancos, os linfócitos, que eram para atuar na nossa defesa. Por isso que o indivíduo ele morre de tudo, menos de AIDS. Ele morre de uma simples gripe, de uma tuberculose. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, da transcriptase reversa, é que o vírus possui enzimas que fazem DNA a partir de RNA. Então, por exemplo, que eu vou falar agora para vocês, o vírus que possui RNA podem formar DNA a partir de RNA viral, pela enzima transcriptase, que faz a transcrição reversa. A partir do RNA ele produz DNA para produzir RNA para fazer a transcrição. Já o vírus que possui DNA já é mais simples o processo. A partir do DNA ele faz a transcrição, e depois a tradução das proteínas. Então essa é a diferença básica do vírus que possui RNA, que possui enzima transcriptase reversa, do vírus que tem DNA, que faz a transcrição e a tradução. Então isso é importante vocês entenderem. E como é que se faz a identificação do vírus? A identificação do vírus, mais uma vez, é pela microscopia eletrônica. É através da microscopia eletrônica que se utiliza para estudar os vírus, as características morfológicas, os tamanhos, enfim. E como é que se faz o isolamento desse vírus? Não tem técnica eficiente, E a cultura é através do cultivo em células hospedeiras para ver a produção de anticorpos. Voltando às doenças causadas por vírus, a que mais chamou nossa atenção recentemente foi o Ebola, O Ebola, também conhecido como febre hemorrágica, causada pelo vírus filovírus, que é um vírus que possui RNA. O primeiro surto documentado foi em 1936, e agora em 2014. A taxa de fatalidade é de entre 25% a 90%, é bem forte.
O vírus só é transmitido na fase em que os sintomas estão presentes. Então isso é importante, só através da secreção, fezes. Não é transmitido pelo ar, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Só basta ter higiene. Dos sintomas, ela inicia com febre, dor de cabeça, mal-estar, né? Até a gente confunde com uma simples gripe, mas depois ele fica progredindo e prolongado, né? Enjoo, dor de garganta, tosse, vômito frequente, né? Começa a aparecer manchas e bolhas de sangue na pele, enfim. Se ocorrer essa dúvida, sim ou não, é só fazer o isolamento do indivíduo e verificar a febre dele, né? Se a febre, durante 21 dias, se a febre dele permanecer 38,3 para mais, né, automaticamente esse indivíduo vai ser levado a fazer testes para detectar se realmente é ebola. Tá ok? Outro fator importante de mencionar para vocês é que durante a prática odontológica, vocês, estudantes de odontologia e futuros cirurgiões dentistas, né, vocês têm um potencial imenso de estar sendo contaminado por vírus, né? Não só vírus, bactérias, fungos, etc. Mas, como o caso que o nosso objeto de estudo é vírus, estou salientando. E como é que vocês, como estudantes e futuros cirurgiões dentistas, devem fazer para evitar esse tipo de contaminação, né, viral? Isso é um fator muito importante. Vocês devem avaliar a proteção ao paciente, a tua proteção através dos EPIs, né, equipamento de proteção individual, a esterilização e a desinfecção química, a asepsia de equipamentos, né, o lixo adequado para o material contaminado, né, e a asepsia dos materiais enviados ao laboratório. Então, esses são fatores importantes que vocês devem levar em conta, né, como dentistas, futuros dentistas. Bom, pessoal, então para finalizar essa aula que eu dei para vocês através desse Movie Maker, desse vídeo, fazendo um resumo sobre vírus, que vocês devem saber. Vírus, seres altamente infecciosos, né, não possuem células, são acelulares, né, não possuem metabolismo próprio, por isso são parasitas obrigatórios, devem parasitar células humanas, vegetais, enfim, são obrigados a parasitar outra célula para usar a maquinária da outra célula, né, a ser hospedada. Possui material genético RNA ou DNA, né? Pode em alguns momentos ter vírus com os dois materiais genéticos. Eles são simples, né? Uma cápsula de origem proteica, né? O capsídeo, e o material genético. Alguns vírus, né, se envelopam, utilizam a membrana plasmática da célula hospedada, usam toda a maquinária para produzir esse envelope. Então existem vírus envelopados e não envelopados. A reprodução, muito importante vocês lembrarem da reprodução, apresentam 5 fases. A reprodução tem a fixação, ou também mais conhecida como adsorção, onde ele chega e se fixa, né? A injeção, que é a entrada do vírus na célula propriamente dito, ou injeta o seu material genético. Depois a montagem, a multiplicação, e por fim a lise celular, que é a quebra da célula. Tá? Outro fator importante que vocês devem saber, a diferenciação entre o ciclo do vírus ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Lembrando que o ciclo lítico é o ciclo do vírus quando ele completa toda a sua reprodução, quando ocorre a lise celular, quando estoura a célula hospedada e outros vírus vão atacar outras células. Esse é o ciclo lítico, o ciclo completo. Agora pode ocorrer no ciclo lisogênico, aquele ciclo onde que o material genético viral fica dormente. Como assim dormente, Eduardo?
É quando o material genético viral ele entra em contato com o material genético da célula hospedada e fica ali, dormente. A célula hospedada vai se multiplicando e o vírus e o DNA ou RNA viral vai junto com essa multiplicação. A qualquer momento ele pode ativar, mas enquanto não está ativo é lisogênico. Então, ciclo lítico ocorre o ciclo completo. Ciclo lisogênico ele fica dormente. Tá certo, pessoal? Lembrando que nós temos doenças por DNA e doenças por RNA. Uma das mais atuais é o ebola, que vocês devem já estar sabendo, né, que a origem dele foi, o primeiro caso documentado foi em 79, e agora em 2014 um surto enorme pela África, e causando muitas mortes. Então, basicamente é isso, gente. Eu peço para vocês, desculpas por ser um resumo muito rápido, mas que vocês possam aproveitar essa aula para a prova de vocês. Desejo a todos uma boa sorte e um bom final do ano. Valeu? Um abraço!